Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o pastor da denominação que você frequenta, afirma que participar da ceia é algo tão importante que se alguém não participa, não irá no arrebatamento da igreja. Você até mesmo cita as próprias palavras do pastor, que teria dito assim: quem não ceia não pode ser arrebatado. Isto é doutrina, vai de Gênesis até Apocalipse. Eu te provo por A mais B, de trás para frente e de frente para trás. Porque se alguém que não ceia for arrebatado, quebrou toda a doutrina da Bíblia. Fecha aspas, até aí as palavras desse pastor. O que esse pastor diz é bobagem pura. Só essa linguagem prepotente, eu te provo por A mais B, já tipifica o salto alto que tem esses clérigos que se acham acima de qualquer contestação. Não perca tempo com tipos como esse. Para começar, você não encontra doutrina para a igreja em Gênesis, pois a igreja era um mistério para os profetas do Antigo Testamento, um mistério escondido em Deus. Isso inclui Moisés, que escreveu Gênesis. Ele não sabia o que era a igreja. O significado da igreja só seria revelado muito tempo depois a Paulo. E nem mesmo os cristãos que participaram da fundação da igreja, no capítulo 2 do livro de Atos, nem eles entendiam o que tinha acontecido quando o Espírito Santo desceu para habitar neles e na igreja. Eles pensavam estar experimentando um reavivamento do judaísmo. E passaram até a frequentar o templo diariamente, o templo de Jerusalém, porque eles achavam que tinham sido agora abençoados dentro do judaísmo. Mas Paulo iria revelar depois o que era aquilo que aconteceu por meio da atuação, da inspiração do Espírito Santo. Portanto, se você quiser entender a Bíblia como um todo, você terá de começar entendendo que não existe doutrina para a igreja no Antigo Testamento. Ali tudo tem a ver com a humanidade como um todo e com Israel, que era o povo terreno de Deus. Independente de participar ou não da ceia, Cristo virá buscar a sua igreja. E não os crentes A ou B, ou aqueles que participaram da ceia ou fizeram qualquer outra coisa que os qualifique mais do que a palavra para purificá-los, do que o próprio sangue de Cristo para resgatá-los. Cristo vem ao mundo buscar, Cristo não desce até o chão, mas ele vem buscar os salvos por ele, que irão encontrá-lo nos ares. Essa é a igreja que hoje está na terra. Os salvos, não importa se está na igreja A ou na igreja B, os salvos por Cristo vão subir para se encontrar com Ele. Não é o crente quem prepara-se a si mesmo para subir no arrebatamento, mas é o próprio Cristo quem prepara. Você aprende isso da passagem que eu vou ler a seguir, que mostra que a garantia da nossa subida não vem das nossas práticas, por mais piedosas que sejam. Veja esta passagem. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a, ele, Cristo, purificando-a com a lavagem da palavra, lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 a 27. É Cristo quem apresenta a igreja dessa maneira. Não somos nós que nos fazemos assim. No arrebatamento, o Espírito Santo será tirado da terra antes do aparecimento do Anticristo, como diz esta passagem. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2, 7. Jesus tinha prometido antes, que o Espírito Santo seria dado para ficar para sempre com os crentes. Portanto, para um membro do corpo de Cristo ser deixado na terra no arrebatamento, ele precisaria ter perdido o Espírito Santo, contradizendo assim a promessa de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Outra verdade preciosa para a presente dispensação é que todo verdadeiro salvo é habitado de forma permanente e irreversível pelo Espírito Santo. Veja o que diz a palavra. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Escreve Paulo em Romanos 8, 9. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo podia habitar temporariamente numa pessoa, conforme Deus determinasse, a expressão para sempre, de João 14, versículo 6, mostra a imutabilidade dessa habitação, porque agora ela é inclusive o selo de que o crente chegará ao seu destino no céu, como acontece com o selo que nós colamos numa carta.
Se na presente dispensação o que distingue um salvo de um perdido é o selo do Espírito que nele habita, como o Senhor poderia tirar da terra os que são seus, usando algum outro critério? E principalmente um critério tão contrário à graça, que é o critério das obras, ou mesmo da participação na ceia. Como que Deus faria isso? A obra completa de salvação você encontra em Efésios 1, versículos 12 a 14. Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Cristo veio no arrebatamento, Cristo veio buscar o que é seu, o que ele adquiriu, e não vai deixar nenhum para trás. Repare quantas verdades esta passagem contém. O salvo está em Cristo, pois ouviu o Evangelho, creu e foi selado com o Espírito Santo. Este selo é também o penhor ou garantia de que ele será redimido, porque o próprio Deus o adquiriu. Considerando que ninguém que não tenha em si o Espírito de Cristo não é de Cristo, como Paulo escreveu, a afirmação desse pretenso pastor criaria um problema. Que povo seria esse, formado por salvos, mas que não teriam sido tão salvos assim, ao ponto de permanecerem na terra quando toda a noiva de Cristo, que é a igreja, fosse daqui tirada? E se ficarem na terra, como terão eles perdido o Espírito Santo, que Jesus prometeu que estaria com o crente para sempre? Existem alguns que ensinam que só serão arrebatados os que eles chamam de vencedores. Não me perguntem, mas eu acho que eles estejam se referindo ao próprio grupo deles. Enquanto os demais, não sei se eles chamam de perdedores, seriam obrigados a passar pela grande tribulação como se fosse uma espécie de purgatório na terra, por não terem sofrido o suficiente seguindo a Cristo. Tudo isso traz o dedo do homem como coadjuvante de sua salvação e tira de Cristo a glória de ser o único autor da salvação dos santos. Além disso, não explica como é que os que morreram salvos por Cristo antes do arrebatamento não terão tido essa chance de sofrer aqui o que supostamente sofreriam os perdedores que passassem pela grande tribulação. E mais, se você fosse o noivo, que fosse buscar sua noiva para o casamento, você ficaria contente em levar só um pedaço dela? Deixar o resto, os braços vão ficar aqui até ficarem mais fortes, depois eu venho buscar. De maneira alguma. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.